E aí galera, beleza? Aqui quem vos fala novamente é o seu querido professor Thiago Manso. E vamos para mais uma aula, né? Do nosso card de aulas aí. Tem várias aulas com vocês. Só tô dando uma ajeitadinha aqui na minha cadeira, né? Porque sabe como é que é, né? Beleza, pronto, não vou mexer mais. Enfim, vamos falar hoje sobre a cabanagem. Entrando nesse contexto de revoltas do período regencial, nós já tratamos semana passada da revolta conhecida como a Revolução Farroupilha, onde o Brasil passou 10 anos em uma revolta sangrenta no Rio Grande do Sul, envolvendo os estancieiros que vendiam charque contra as tropas do governo das regências. Lembrando que o Brasil viveu o período regencial, que é um período de exceção, logicamente, porque o imperador Dom Pedro I havia há pouco, deixa eu só acender a luzinha aqui, ótimo, havia pouco tempo deixado o poder e o seu filho Pedro de Alcântara tinha apenas 5 aninhos de idade, era um bebê, coitado. Sabia falar gugu dadá e não podia governar. Portanto, o Brasil foi governado por regências, conhecido como período regencial, que desagradou uma galera no nosso país, porque nem todos eram a favor das regências. Inclusive, porque faltava uma centralização política. O povo, naquele período, entre 1831 a 40, esses 9 anos aí, eles queriam sim uma centralização política. Era um desejo da grande maioria ter um imperador como os outros países, ou um rei, né? Mas no Brasil, quem governava uma hora era o Partido Liberal, outra hora o Partido Conservador, outra hora o Partido Moderado, ou os Exaltados. Então era uma bagunça danada, uma miscelânea de partidos. E nesse contexto, as leis e os impostos só aumentavam, prejudicando a classe dos empresários brasileiros. A miséria era um fator comum em províncias por todas as partes do Brasil. Então, o povo sentiu-se imbuído de um sentimento revanchista, um sentimento de revolta. Revanchista é revanche contra os políticos. Eles queriam dar o troco nos políticos, que haviam derrubado o tão querido Dom Pedro por alguns e odiado por outros. Vamos falar do Pará, agora, já introduzindo a história do Pará, porque no Pará Dom Pedro I era amado. Tá? No Pará, a dependência política era muito mais voltada para o lado imperial de Dom Pedro I e português em si, do que para os brasileiros. Tá? Então lá surgiu um movimento chamado cabanagem, que durou de 1835 até 1840. Portanto, 5 anos de sangrentas batalhas, muitas mortes, doenças se alastraram naquela região. Mas por que diabos uma província tão grande como a do Grão-Pará se rebelou contra o governo das regências? Se São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares estavam tranquilos. Vários foram os motivos, né? E nós vamos tratar de um por um daqui a pouco. Então vem comigo, fica ligado na nossa história aí, tá bom? Vamos falar do contexto histórico, portanto, desse período de 1835 até 1840. Esse período vamos marcar na história como período regencial. 4 regências importantes transitaram nesse período. Regência trina permanente, trina provisória e 2 regências una. Tá? Nós já trabalhamos, até por sinal, no nosso canal aqui, Histórias e Curiosidades. Dom Pedro I tinha abdicado do trono em favor de seu filho,
Só que Dom Pedrito era um bebezito de 5 anos. Por isso ele não podia governar o nosso país. Mas existia dentro da Constituição brasileira uma prerrogativa que dava aos políticos o poder até o filho menor de idade completar a idade necessária, portanto, ser maior de idade, para governar o Brasil. Lembrando que maior de idade é com 18 anos, tá certo? No nosso caso, o nosso Dom Pedrito, em 1841, assume o trono brasileiro com 14. Foi dado um golpe, conhecido como golpe da maioridade, justamente porque neste período regencial anterior à sua chegada ao trono, o país estava agitado demais, com revoltas por todos os lados, todos os cantos. Muito bem. Algumas províncias queriam autonomia política. Isso é fato. Não queriam ser governados por regentes. Ou desejavam que Dom Pedro assumisse o poder, Dom Pedro II. Até porque o Dom Pedro I já tinha vazado para Portugal para assumir o trono, já que seu pai, Dom João VI, havia falecido. Ok? Inclusive o Pará. Pará queria ter uma autonomia política, ser independente dessa política de regências, ser independente dessa questão política. Eles queriam ter sua independência política e pronto. Então, além do Pará, nós vamos ter a Farroupilha, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a Balaiada e a Sabinada, que aconteceram na Bahia, a Revolta dos Malês, só lembrando que a Balaiada foi no Maranhão, tá? A Sabinada e Revolta dos Malês na Bahia, e agora nós estamos estudando a cabanagem, movimentos importantíssimos do período regencial, principalmente motivados por questões políticas, sociais e econômicas das regências. Vamos falar do Grão-Pará, portanto. O Grão-Pará correspondia ao que hoje nós conhecemos como Amazonas, o Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. Todos esses estados correspondiam à província do Grão-Pará. Olha o tamanho dessa região. Olha a extensão territorial deste local. Muito grande, não é verdade? Recheado de índios tapuias e índios mura, várias etnias indígenas, mas as que mais prevaleceram aí, inclusive fizeram presente nessa revolta, os tapuias, que ajudaram na revolta para a tomada do poder no Pará, e os muras, que acabaram entrando em choque com os revoltosos, tá certo? Tudo isso nessa região conhecida como Grão-Pará, Grande Pará, gigantesco Pará. Nós um dia já pertencemos a Belém do Pará, tá percebendo isso? Já fomos paraenses, já fomos manauaras, né? Já pertencemos ao Amazonas também. Hoje Rondônia é Rondônia. Rondônia não é Roraima, tá ligado, galera? Cuidado, hein? Rondônia não é Roraima. Então, tá. Só coçar o nariz, que eu tenho um pouco de rinite. Vamos continuar. O Grão-Pará, ele tinha mais contato com as leis portuguesas, com as ideias portuguesas, até porque existiam comerciantes portugueses no Grão-Pará, do que literalmente com o Rio de Janeiro. Tá certo? Outra questão, o povo lá do Rio de Janeiro, a região centro-oeste, a região sul, mal conhecia o norte, como é até hoje. O norte era meio que desprezado, era aquele filho esquecido, que ficava bem longe do eixo político principal, que era o centro-sul, né? Então o Rio de Janeiro pouco se preocupava, a capital do Brasil pouco se preocupava com os moradores de cá, deixando o povo à mercê da própria sorte, principalmente os mais pobres, e desprezando a classe rica de comerciantes, de cafeicultores de lado.
E isso aí foi o tiro no pé da regência. Muito bem. Os cabanos, ou o Grão-Pará, já havia mostrado sua força em 1822, quando não aceitou a independência do Brasil. Teve que até uma guerra no Pará. É um episódio do Brigue do Palhaço, um navio chamado Brigue do Palhaço foi enviado para o Pará para acabar com a guerra, para a guerra de independência, no caso, para que o Pará reconhecesse a independência do Brasil. Tá certo? Já tinha sido um movimento ali de contestação, mostrando que o Pará não era qualquer coisa. Não era um estadozinho fuleiragem, como eles estavam trabalhando contra o povo de lá, né? Os cabanos eram moradores de cabanas, pobres, cabanas, na verdade, palafitas. A palafita nada mais é do que uma estrutura de madeira de 2 metros a 2,5 metros de altura, dependendo do local, onde os homens, os ribeirinhos, colocam como a estrutura das suas casas, os tripés, as colunas de sustentação dos seus lares, a palafita. Por isso que o nome virou cabanagem, porque literalmente era uma cabana feita de pau a pique. Muitas eram feitas de barro, outras eram feitas de galhos de árvore, muitas eram cobertas com palha e a grande maioria era sustentada por esses tripés gigantescos nas margens dos rios Amazonas, Rio Madeira e outros rios que compõem a bacia da região norte, que tem tantos rios importantes por aí, Tocantins e rios e etc. Bem, mas professor tal, só está enrolando, porra, fala logo quais foram as principais causas, o porquê destes moradores que viviam em cabanas pegarem armas. Qual foi o empurrão, qual foi o estopim para levar esta população carente a se rebelar. Inclusive, eu quero deixar aqui uma pergunta, né? Muita gente fala assim, a pessoa humilde, uma pessoa que não estuda, que não tem estudo, não sabe o que quer da vida, não tem condições de se colocar perante a sociedade. Mas olha aí o que aconteceu no Pará. Os mais pobres pegarem armas, foram à luta. Claro que também foram insuflados, influenciados pela elite, que queria mais participação política. Mas o povo também tem voz. O povo não é ao todo ignorante. Quando o povo acorda, os políticos tremem. Então o que acontece? Existia uma disputa política, logicamente. A classe dos cafeicultores, a classe dos agricultores do Pará queriam ter voz na política. Queriam participar das decisões políticas. Eles queriam ter uma maior participação nas decisões lá do Rio de Janeiro. E não ficar tão isolado aqui na região do Grão-Pará. Um dos motivos. Outra questão. O governo meio que desprezou a população do Grão-Pará. Cara, se hoje em dia nós já sentimos o desprezo dos governantes em relação aos mais pobres, falta de saúde, nós não temos uma educação de qualidade, uma baixa oferta de emprego, muita miséria, insatisfação com os políticos, é a mesma coisa. Gente, parece que a história ela se repete, apesar de eu não gostar de falar isso, mas a história parece que se repete. O passado reflete no presente. Eu vejo o futuro refletir o passado, como diz a letra do cantor Cazuza. Quer dizer, insatisfação política das elites e abandono das classes minoritárias, os mais pobres. Minoritária no sentido de não receber nenhum tipo de ajuda, mas majoritária no número de indivíduos, os mais pobres. E existia também um desejo de implantação de uma república até a maioridade de Dom Pedro II, porque eles não aceitavam as decisões políticas
tomadas pelos regentes no Rio. Então tá aí. Vários foram os motivos: insatisfação política, desejo de república, abandono dos mais pobres em relação às políticas públicas. Estes foram os principais motivos da revolta dos cabanos. Falta de trabalho, alimentação, enfim. Parece que eu estou falando coisa do presente, né? Parece que eu estou contando o agora, porque é a mesma insatisfação dos dias atuais. Beleza. Norteados por essa insatisfação, nós vamos ter motivos. Nós vamos ter que ter um empurrão ou um início. Muito bem. Como eu havia falado, Dom Pedro I havia renunciado ao cargo de imperador, voltou para Portugal, assumiu o cargo de rei de Portugal e deixou aqui as regências governando o Brasil. No caso do Pará, existia um governador chamado Bernardo Lobo de Souza. O Bernardo Lobo de Souza era um mané, digamos assim. Era aquele tipo de político que gostava de perseguir aqueles que eram contrários às decisões políticas dele. Quem se envolvia em revolta, quem era contra o seu governo, quem falasse qualquer coisa era de imediato preso. Inclusive, alguns líderes da cabanagem já estavam presos bem antes dela começar, por ter se manifestado contrário ao governo de Bernardo Lobo de Souza. Ok? Aí o povo já estava por aqui. Ninguém aguentava mais. A situação já tinha passado do controle. Em agosto de 1835, os cabanos, influenciados pelas ideias iluministas e também pelos mais ricos, que ficaram buzinando ideias nas suas cabeças, dizendo que eles deveriam ser livres, que se tivesse uma república seria muito mais democrático, enfim, pegaram em armas. E aí o fazendeiro Félix Clemente Malcher e Francisco Vinagre, dois ricos, poderosos, tomaram o poder, cortaram, na verdade eu não posso afirmar, né, mas mataram o governador Bernardo Lobo de Souza e tomaram o poder no Pará, iniciando ali a cabanagem. E aí, o Félix Clemente Malcher vira presidente da província do Grão-Pará. Os revoltosos invadiram o exército, tomaram os armamentos, invadiram a Câmara dos Deputados, saquearam armazéns, enfim, tocaram o terror em Belém do Pará, capital Belém do Pará. Fizeram um arruaço. Bem, diz um ditado popular: quer conhecer alguém? Dê poder a esta pessoa. Como eu falei para vocês, o Félix Clemente Malcher tomou o poder. Ao chegar ao poder como presidente, ele se achou o cara e pensou consigo: agora que eu estou presidente, eu vou acabar com a revolução, com a revolta, e vou continuar presidente. E aí entrou em confronto com os próprios cabanos, e aí ele foi assassinado, meu amigo. E Francisco Pedro Vinagre assumiu o poder. Nesse momento, as tropas do governo já estavam sitiando Belém, com a ajuda de mercenários da Inglaterra. Tentaram fazer um armistício, um tratado de paz. Eduardo Angelim foi substituído, entrou Francisco Pedro Vinagre. Mas por quê? Porque o Eduardo Angelim queria se entregar para o governo português. Porque o governo português tinha prometido perdoar todos aqueles que se entregassem. Coitado, se ele fizesse isso, ele ia morrer, porque todos que
negociaram a paz com o governo português, na verdade eu falo português, mas o governo das regências. Aqueles que negociaram com eles morreram, perderam suas vidas. Então ele queria se entregar para o governo das regências. A população achou melhor não. Trocaram o poder, colocaram outro líder, o Francisco Pedro Vinagre, como líder da revolta dos cabanos. E a revolta foi se desencadeando, até que foi mandado para lá o brigadeiro Francisco Souza Soares de Andréa, ou simplesmente Brigadeiro Soares de Andréa. Esse brigadeiro era um cara muito violento, invadiu o Pará e ele bombardeou o Pará com canhões, ele detonou o Pará. Os revoltosos fugiram para a mata, se esconderam em diversos locais. Ele tomou o poder e começou a perseguir violentamente os revoltosos até matar um a um.